Em 1988, o futebol brasileiro viveu uma das suas histórias mais incríveis. Sabe aquela jornada que parece impossível, tipo o Davi contra Golias? Foi exatamente isso. E o protagonista foi um time que simplesmente se recusou a ser só mais um. Essa é a história de como o Esporte Clube Bahia conquistou o Brasil. Naquela época, o cenário era outro, né? O futebol era totalmente dominado pelos clubes do Sul e do Sudeste. Eles tinham mais grana, mais estrutura e toda a atenção da mídia. Então, a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa aqui. Como que um time do Nordeste, contra todas as expectativas, conseguiu ser campeão brasileiro? Ok, vamos começar a entender essa história. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa conquista, primeiro a gente precisa entender o contexto. Não foi um título qualquer, num campeonato bagunçado não. Foi uma batalha de verdade. Olha, depois da confusão que foi o campeonato do ano anterior, o Brasileirão de 88 veio para ser um dos mais organizados e difíceis da história até ali. Eram só 24 dos melhores times do país e, o mais importante, pela primeira vez tinha um sistema sério de rebaixamento. Ou seja, cada jogo era uma final, não tinha espaço para vacilar, o que faz a campanha do Bahia ser ainda mais impressionante. E a gente sabe, né, por trás de toda grande conquista, sempre tem uma mente brilhante. No caso do Bahia, essa mente era do técnico Evaristo de Macedo. Um verdadeiro mestre que soube tirar o máximo do elenco que tinha nas mãos. Essa frase do Evaristo diz tudo sobre a mentalidade que ele colocou no time. Ele não chegou prometendo taça, prometendo título, ele chegou exigindo competição. Ele mudou a chave na cabeça dos jogadores. A ideia não era só participar, era lutar de igual para igual com qualquer um. E como o Evaristo fez isso? Com uma tática que estava muito à frente da sua época. Enquanto a maioria dos times ainda jogava de um jeito mais duro, mais engessado, o Bahia era um camaleão em campo. Essa capacidade de atacar com muita gente e depois se fechar defendendo de forma compacta simplesmente confundiu os adversários e foi uma das grandes armas do time. Mas um bom técnico e uma tática genial não fazem milagres sem um grupo unido, focado. E agora a gente vai ver como o coração daquele time batia num ritmo só, movido por uma união que era, assim, inabalável. O nível de sacrifício dessa galera era algo surreal. Pensa bem, a gente está falando de Salvador, a capital da festa, no meio do carnaval. A cidade inteira explodindo na rua e os jogadores do Bahia estavam lá, no campo, treinando pesado. Enquanto todo mundo festejava, eles estavam se preparando para conquistar o país. Isso aí mostra o tipo de dedicação que aquele elenco tinha. E essa união não era só papo, não. Era algo do dia a dia. O vestiário era sagrado, sabe, blindado contra qualquer coisa de fora. O bicho, o prêmio pela vitória, era dividido igualmente entre todo mundo, o que criava um sentimento de justiça. E como o Evaristo pedia, os jogadores eram verdadeiros estudiosos, se preparando para cada jogo como se fosse uma batalha. Com essa base tão forte, o talento individual conseguiu brilhar. E naquele time, 2 caras se destacaram de um jeito que se tornaram os grandes heróis da nação tricolor. De um lado, você tinha o Bobô, o cérebro, a classe em pessoa, um jogador tão bom que inspirou até música do Caetano Veloso. Do outro, o Charles, um garoto que começou no banco, mas que explodiu de um jeito impressionante, virando sinônimo de gol e esperança. Era tipo a mistura perfeita de arte com poder de decisão. E esse apelido do Charles, Anjo 45, não veio do nada. Foi num jogo pegado contra o Corinthians. O time precisava da vitória de qualquer jeito e no último minuto, aos 45 do segundo tempo, o moleque vai lá e marca um golaço. Ali nascia uma lenda, o Anjo 45, que parecia destinado a salvar o time nos momentos mais críticos. E olha só que interessante, embora o Charles tenha sido artilheiro com 11 gols, o ataque era bem distribuído. O Zé Carlos fez 9, o Bobô guardou 5, o Marquinhos mais 4. Isso mostra que o Bahia não dependia de um jogador só. Era um time perigoso, com várias peças que podiam decidir o jogo. Bom, o time estava pronto. A tática estava afiada, a união era total e o talento estava brilhando. Tinha chegado a hora da verdade, as fases finais do campeonato. O momento em que os heróis são realmente forjados. Que número é esse? 110.438. Esse foi o público pagante na Fonte Nova para a semifinal contra o Fluminense. Um recorde absurdo. Mais de 110 mil pessoas empurrando o time. Foi uma das maiores festas que o futebol brasileiro já viu. A cidade inteira acreditava. E aí veio a grande final. No primeiro jogo, a Fonte Nova fervendo. O Inter até saiu na frente, mas o maestro Bobô, com 2 gols, virou o jogo. Para o jogo de volta, a missão era gigante, segurar o timaço do Internacional dentro do Beira-Rio. E o Bahia conseguiu.
Na base da raça, da organização e do coração, segurou o 0-0 e calou o estádio. O Brasil tinha um novo campeão. E os bastidores dessa final tiveram até uma história bizarra. Quando os jogadores chegaram no vestiário do Beira-Rio, encontraram um negócio lá que parecia, segundo eles, um trabalho de feitiçaria. O time se recusou a entrar até limparem tudo. Nem a mandinga gaúcha foi capaz de parar aquela equipe. Aquela vitória foi muito mais que um troféu. Foi um marco histórico. Um momento que redefiniu o orgulho de um povo e deixou um legado que dura até hoje no futebol brasileiro. A volta para casa foi uma loucura. O time que treinou durante o carnaval acabou criando uma nova festa na cidade. Foi uma carreata de 8 horas com trio elétrico do aeroporto até o Farol da Barra. Salvador parou para receber seus heróis, para celebrar uma conquista que parecia um sonho. E esse é o ponto principal. Aquele título foi maior que o clube. Foi uma vitória para o Nordeste inteiro. Foi uma forma de afirmar a força, a competência de uma região que muitas vezes era deixada de lado. O Bahia, em 88, botou o Nordeste no topo do futebol nacional. E aí, depois de ouvir essa história incrível, fica essa reflexão. Muita gente fala de outros times, de outras conquistas surpreendentes. Mas se a gente parar para pensar no contexto, na força dos adversários, no impacto cultural, a campanha do Bahia de 88 tem um lugar especial, talvez seja a maior de todas. Uma história que prova que no futebol, união, tática e paixão podem sim derrubar gigantes.